Graça e a paz, igreja, amém? Deus é, o diabo e nós estamos em tratamento, né? Eu não posso perguntar o que você quer, porque eu já tenho o que você precisa ouvir essa noite, amém? Às vezes o que somos instruídos pelo Espírito a trazer, às vezes não é muito bem compreendido, mas é necessário. Olha, a pessoa está lá, diga para ela que você vai ouvir hoje, é necessário. Diga para ela, você precisa ouvir. Amém? Evangelho de João, capítulo 15. Eu sei que eu marquei o 7 lá para você, minha jovem, mas coloca do 5, vamos ler o 5, o 6 e o 7. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem mim quem? Sem Jesus. Então diga, sem Jesus eu não posso fazer nada. Amém? Se você faz alguma coisa, é porque Jesus está te ajudando, está com você, está te dando força, condição, seja o que for. Bem, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Se não estiver nele, será lançado fora. Como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O Evangelho, ele é muito simples. Não há necessidade de complicar o Evangelho. O alerta do Senhor é para que você não se alegre pelo fato de ter suas orações respondidas. Por exemplo, quem aqui já recebeu milagre? Já recebeu bênção? Agora, a pergunta é, por que você não conta? Olha, a pessoa está lá, diga para ela, você recebeu milagre, mas não conta. Você não testemunha o que você recebe. A maioria, gente, perdoe, eu estou quase sem voz. Eu não entendo o pastor Kleber me escalar com pregadores aí de fora, né, internacionais, né, pastor? Em melhores condições. Mas vamos lá. Se você entender que Deus está na tua vida, o caminhar nessa vida fica bem mais fácil. Amém? Vocês já receberam milagres, e isso é um sinal de que você vai continuar recebendo milagre. Amém? Sabe aquela história antiga que diz que onde passa um boi, passa uma boiada? Onde passa um milagre, passa um caminhão de milagre. Quem já recebeu? Então o que está vindo aí? Mais milagre. Agora, eu quero advertir você a não sustentar a tua fé em milagre, em resposta de oração. Porque o Senhor está dizendo que isso é uma consequência de estar com Cristo. E se você não estiver com Cristo, você vai ser cortado uma hora ou outra. E você vai ser cortado e lançado para queimar. Em outras palavras, se você está vindo à igreja por causa de milagre, uma hora ou outra você vai ser o quê? Cortado. E ele diz que aqueles que forem cortados vão secar, e depois alguém vai pegar e vai jogar no fogo e vai arder. Inferno. Você quer ir para o inferno? Quer? Então nunca mais baseie a tua fé em resposta de oração.
Porque tem gente que, se ele recebe alguma coisa, ele se aviva em Deus, ele fica feliz, ele fica alegre, mas é um tempo, logo aquela alegria vai embora, porque ele esquece que recebeu um grande milagre. E o mais importante, esquece quem é que entregou o milagre para ele. Vocês praticamente todos levantaram a mão que já receberam o milagre. Quem que fez o milagre? Jesus, porque a Bíblia diz que sem ele nada nós vamos poder fazer. E eu tenho realmente me preocupado com a fé da igreja nesses tempos. Há uma fé muito superficial, há uma fé muito egoísta. As pessoas estão andando com Cristo não pela salvação, não pela vida eterna, não pelo perdão de pecados. Estão andando com Cristo para tentar tirar dele alguma coisa. O teu caso é você? É você? Você anda com Cristo para tentar tirar dele alguma coisa? Eu estou cansado, não cansado, acostumado a pessoas andarem comigo apenas para tentar tirar alguma coisa. Já aconteceu com você, não? Já? É bom. A pessoa não consegue ser teu amigo por quem você é. Então ele faz amizade simplesmente para tentar tirar alguma coisa de você. Gente, isso é certo? Não. O Espírito, ele está testemunho das intenções. Repita o que eu disse. Mais uma vez. O Espírito dá testemunho das intenções. Você acha que o Espírito não sabe como é que está teu coração e qual é a tua intenção quando você cruzou as portas do templo? Sabe ou não sabe? Conhece ou não conhece? Eu lembro o tempo, eu me converti, nós passávamos por dificuldades, estávamos tendo problemas, a minha esposa estava doente, andava de médico em médico, correndo para lá e para cá, ia para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, em hospitais, ia para tudo quanto é canto. Mas a minha fé, a minha alegria, não era isso. E às vezes as pessoas chegavam e diziam: eu não entendo como é que pode, você não falta um culto e a tua esposa está desse jeito. E eu respondi para ele: eu não venho aqui por causa do milagre dela, eu venho aqui porque Jesus me salvou, me tirou do inferno. Tem gente que vem aqui para namorar. Tem gente que vem aqui para tentar tirar alguma coisa de alguém. Tem gente que se relaciona com outros só para tentar pegar alguma coisa, para se aproveitar. Mulheres entendem bem o que eu estou falando. Quantos homens se aproximam de mulheres apenas para tentar se aproveitar delas? É justo isso? Não. É gostoso isso? Não. É uma coisa nojenta. Esse tipo de relacionamento é nojento. Dá nojo diante de Deus. Às vezes, de propósito, eu saio
e vou dar uma caminhada na igreja na hora do louvor. Às vezes eu vou cumprimentar pessoas, às vezes eu vou orar por alguns, e às vezes simplesmente eu vou olhar o que está acontecendo. E as pessoas estão diante de Deus, estão vendo Deus operar, estão vendo o milagre acontecer, e não tem o temor do lugar onde Deus está operando. A brincadeira, a falta de respeito dentro do templo, não há mais temor, não há mais aquele receio de pecar diante de Deus, de abrir a boca e falar alguma coisa que vai machucar o coração do Deus que te salvou. As pessoas estão muito superficiais na sua fé. Jovens durante o culto, pastor Kleber, e não é só jovem, se fosse só jovem, quantos que eu peguei aí com o celular, mandando mensagem no WhatsApp, outros aproveitando a internet o tempo para surfar na net. Agora pense a tristeza desse pastor quando vê isso acontecendo no meio da igreja. Às vezes eu vou orar e digo: Senhor, não dá mais, eu não quero mais, põe outro no lugar. Porque isso é isso. Sem contar o egoísmo, o egocentrismo, as vontades próprias. Vocês líderes sabem que eu não imponho a minha vontade em absolutamente nada aqui. Quando eu exijo alguma coisa é porque o Espírito falou sobre aquilo. Mas eu deveria ser o exemplo, e sou o exemplo, e eu não entendo porque abaixo de mim o exemplo não consegue caminhar em cadeias. Alguém aqui já me viu chegar atrasado em culto? Se alguém me viu, levante a mão e diga, que eu vou dizer o porquê que cheguei. Que já aconteceu algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes, que eu fui atender, em 2 vezes pessoas estavam querendo se matar. Outra vez foi para expulsar capeta. Mas a fé de hoje em dia está tão banal. O posicionamento em Cristo está tão superficial, que as pessoas, elas não se antecipam ao Espírito, por isso não entendem o que acontece e não recebem o que precisam. Se você, uma pergunta: quem que é mais importante, o governador ou Deus? Governador ou Deus? Deus. Se você marcar uma reunião com o governador, você chega atrasado? Chega? Mas com Deus você chega. Por quê? Aí você diz que Deus é mais importante? Não é. Você é hipócrita. Deus não é mais importante. Deus só é importante para você quando você precisa alguma coisa dele. Aí ele se torna importante. As pessoas pedem para a gente ir orar nas casas de alguém. Nós vamos. Mas nós chegamos lá e encontramos pessoas que nunca pisaram aqui. Em vez de você pedir para ir orar por alguém, convide ela para vir na igreja. Eu não reclamo de fazer a obra de Deus. Faço o que eu consigo fazer. Atendemos.
não temos espaço, às vezes nem final de semana. Eu agora bati o pé. Domingo queriam marcar evento para mim, domingo à tarde, falei, não vou. A minha esposa ainda tadinha, mas amor, ele precisa. Eu falei, ele precisa, mais 1.600 pessoas precisa, e eu preciso descansar. O velho está velho. Mas eu tenho visto um povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está tão longe dele. Se a fé continuar caminhando desse jeito, você corre o risco de ser cortado depois de ter sido enxertado, depois de ter frutificado. O mais difícil, quem lidou com lavoura aqui, com pomar, sabe? O mais difícil é fazer um enxerto pegar. Agora imagine, depois do cuidado, pegar e dar fruto, depois um dia você tem que cortar. Andar com Deus é diferente, gente. Andar com Deus requer o abandono das coisas desse mundo. Andar com Deus requer um basta na prostituição, um basta no adultério, um basta na pornografia. Andar com Deus requer um basta na mentira, requer um basta na hipocrisia. Andar com Deus requer um basta em si mesmo. Mas as pessoas estão tão cheias de si e estão com tão pouco de Jesus. E Ele está dizendo que se você estiver nele e as palavras dele estiverem em você, você vai pedir o que quiser e Ele vai te dar. Mas hoje em dia, como disse o Duarte, o tico-tico no fubá, as pessoas hoje não querem mais compromisso, nem relacionamentos, nem aí no mundo, entre homem e mulher, o povo não quer mais compromisso, não quer mais ir diante de um juiz no cartório e assinar um papel, prefere só se ajuntar, e a hora que quiser separa. Aí vem para Cristo e pensa que com Cristo pode ser assim. Com Cristo não tem ajuntamento. Ou você se faz um com Ele, ou Ele não está com você. Esse negócio de se amigar com Jesus não funciona. É hora de se converter de verdade, igreja. Se você não está notando o que está acontecendo, será que só eu que estou notando o que está acontecendo? Vocês estão vendo notícia? Não se preocupe tanto, mas se preocupe pelo menos um pouco. Por quê, pastor? Porque ainda não é o fim. Diga, ainda não é o fim. Diga, mas o fim se aproxima. Por isso, se vier algum profeta dizendo que está acabando, manda ele ficar quieto, porque não é verdade. Mas que está chegando, está chegando. E de repente a trombeta vai tocar. Qual que é a trombeta? Do carro do pastor Kleber? Do caminhão ali da Cevale, não sei aonde? Qual trombeta vai tocar? A de Deus. O céu.
vai tocar uma trombeta. E o Senhor vai vir buscar os salvos. Não fique com medo do que vai acontecer, porque quando acontecer, a igreja não vai estar aqui mais. Agora, se você está levando o evangelho na brincadeira, então pode pôr a sua barba de molho e as mulheres o cabelo. Por quê, pastor? Porque você vai ficar. Está amarrado, pastor, está amarrado. Pare de falar besteira e mude de vida. As pessoas estão brigadas dentro de casa. São crentes, mas estão brigadas. São crentes, mas são orgulhosos. Não tem onde cair morto e é metido. Bate as coisas, se aproveita dos mais fracos. Humilha os outros. E se diz crente. Que tipo de crente está vivendo na terra nesses dias? Que tipo de crente nós temos hoje em dia? É os tipos de crente que bebe? Espera aí, uma coisa está errada. Porque crente bebe? Crente bebe? Não. Então você bebe, pode beber. Beba, não ligo, não ligo. Faça o que quiser da tua vida. Você e aqui, os milhares estão me escutando lá. Faça o que quiser da tua vida, eu não tenho nada com isso. Mas só não diga que tu é crente. Só não diga isso. Os caras fervem. Homem, crente, casado, pai de filho, alguns avô, não pode ver uma menina na rua aqui. Outro dia eu vi, passou a menina, o crente quase bateu o carro, ficou olhando assim. Falei, tomara que ninguém saiba que é da igreja essa praga. Que coisa linda. Que coisa linda, que orgulho para o pastor. Ai, pastor, o senhor foi lá, chamou a atenção dele. Eu não. Porque o tempo vai chegar. Ou a pessoa se converte, ou vai ser cortado. Sou eu que vou cortar? Quem que vai cortar? Deus vai cortar. Vai chegar uma hora que Deus vai passar a tesoura. Vai cortar. E depois que cortar, dá para enxertar de novo? Não dá mais. Você ainda está no tempo da graça. Você ainda está num jeito de mudar de vida. Você ainda está no momento que você pode se arrepender. Você ainda está no momento que você pode pedir para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha história, muda a minha vida. Se você não consegue sozinho, pede ajuda para Deus. Mas não aceite viver desse jeito. Os crentes que dizem que tem fé, mas não tem. Eu não sei. Eu estou numa decisão ultimamente, sabe, pastor Cláudio? Aqui ao vivo, para o mundo. Não estou mais querendo pregar não, sabia? Ainda bem que tem gente melhor que eu aí hoje. Porque adianta. Outro dia uma mulher veio me puxar o saco aí e caiu do cavalo. Chegou, ai pastor, que palavra sua de domingo. Eu falei, legal, irmã, qual foi a palavra? Parecia esses políticos que não sabem o que fala. Falou um monte de coisa e não disse nada com nada. A palavra entra por um ouvido, sai por outro. Você chega aqui, a palavra não suporta a porta. Quando chega na porta, não existe mais a palavra em você.
porque você está aqui com a cabeça só em tentar tirar uma casquinha de Jesus. Você está aqui com a cabeça só em tentar se aproveitar dele. Tem muitos que na hora da oferta tratam Jesus como um garçom. Se eu fui bem atendido, eu vou dar uma gorjeta boa, né, pastor Carlos? Se eu fui mal atendido, eu não vou dar gorjeta hoje. Jesus precisa de gorjeta? Pode ficar com a gorjeta para você. Eu amo Jesus. Você ama você mesmo. Você se ama tanto, tanto que não tem espaço para Jesus na tua vida. Ah, pastor, assim não dá, pastor. Hoje eu queria uma palavra assim daquelas de poder, pastor. Eu queria uma coisa diferente hoje. Pois é, Deus queria outra coisa. Deus queria chamar a tua atenção. Porque a palavra diz que enquanto isso acontece é porque ainda tem esperança. Enquanto isso acontece é porque Deus ainda está olhando para você. Enquanto isso acontece é porque ainda há vida, ainda há chance, ainda há algo queimando dentro de você. Ainda algo queima dentro de você. Você já se esqueceu do dia que você entendeu a cruz, o dia que você entendeu a obra de Jesus, o sangue. Eu não consigo me esquecer do dia que eu entendi. Um dia eu entendi que sem Jesus eu ia para o inferno. E a partir daquele dia, a gratidão brotou em meu coração. E aí a minha vida com Ele não é mais por nada que Ele possa me dar, mas sim por aquilo que Ele já me deu. Mas hoje em dia, se o garçom Jesus entrega alguma coisa, você fica feliz. Se não, eu nem pergunto mais quem ora, quem não ora. Não pergunto mais quem lê Bíblia, quem não lê Bíblia. Já nem pergunto mais, que é para não ficar mais triste do que eu já ando triste. As pessoas brincam, dizem que Deus está aqui, mas não se comportam como se Deus aqui estivesse. E aí eu pergunto para mim mesmo e para Deus: Senhor, se aqui dentro da tua casa eles se comportam assim, então imagine lá fora, imagine longe. Se diante do Senhor esse é o comportamento, pense longe. Como que é? Uma pessoa está atrás e pergunta para ela: como é que você é longe daqui? Jesus vai chegar e vai parar e vai começar a dizer: olha, lamento, mas não dá para você. Aí você vai gemer, vai espernear, vai fazer um monte de coisa, vai falar que você é membro de igreja, vai falar que você tomava ceia, vai falar que você se batizou, vai falar um monte de coisa. Vai dar uma coçadinha na cabeça, mas mesmo assim não serve, não dá. Mas Ele oferece do outro lado algo grande para você. Primeiro, a real conversão. Ele abre o espaço para você estar nele, através da real conversão, da entrega verdadeira, do conhecimento da obra de Cristo, do sangue, da cruz, do Deus que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia.
e que está à direita de Deus intercedendo por cada um de nós. Primeiro, a grandiosa obra de Cristo. Depois, o que você quiser. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, você pode pedir o quê? O que que pode pedir? Tudo o que você quiser. E ele diz o quê? Ele vai fazer. E eu digo para vocês, igreja, ele fez para mim muito mais do que eu pedia. Muito mais. Mas muito mais. Mas não adianta. Não adianta passar o tempo e quando Deus me chamar e eu estar lá diante de Deus, eu não quero escutar dele dizer: olha, você não falou a verdade para o povo, por tua culpa eles vão para o inferno. Ah, isso não vai acontecer comigo, não vai. Se você for para o inferno, você vai porque você quiser, não porque eu não avisei. Às vezes você quer que a gente vá orar e faça e pense. A gente vai orar por uma pessoa. Gente, vocês acreditam que às vezes nem desligam a televisão? Já aconteceu comigo, aconteceu com o pastor Valdeci, aconteceu com o pastor Carlos. A gente chega na casa, está aquele som, está aquele negócio. Nem nos respeitam quando nós chegamos. Como que querem que Deus opere num ambiente assim? E quando Deus opera, ainda opera e a pessoa nunca mais pisa aqui, nunca vem dar glória a Deus, nunca vem dar um testemunho. E olha o que Deus tem feito, hein? Olha o que Deus tem feito. A gente tem colocado a mão, Deus tem operado. A gente tem clamado, Deus tem respondido. São pessoas de vários lugares do Brasil pedindo oração. A gente manda o áudio e eles são curados na mesma hora. Pedir o quê? O que quiser. Mas do jeito que você está levando a tua vida cristã, você corre o risco de receber todos os milagres que você quer e no final você ir para o inferno. É isso que você quer? É isso que você quer? Não. Acerte tua vida com Deus. Acerte teu posicionamento. Gente, se tem alguma coisa para acertar com alguém, vá acertar com alguém. Se tem que ir lá perdoar, vai perdoar. Se tem que pedir perdão, vai pedir perdão. Se tem que restituir alguém que você deu o golpe, vá lá, restitua. Se você fez alguma coisa errada, vá lá. Se você está devendo em algum lugar, vá lá e pague. Se você não pode pagar, vá lá e peça perdão para a pessoa, perdão da dívida. Tome atitudes de cristão, de gente convertida. As pessoas acham que Deus não me conta algumas coisas. E é por isso que às vezes a gente fica quieto. Às vezes fica chateado. Porque Deus conta. Não conta tudo, graças a Deus. Pense como é que eu fico quando Deus me conta que um homem casado foi se engraçar com uma menina, uma moça na igreja aqui. Deus me conta. Pense como eu fico feliz. Feliz? Por que o senhor não toma providência, pastor? Um grande sinal do profeta é que ele sabe guardar segredo. Por isso que Deus conta as coisas para mim, porque eu sei ficar quieto e esperar o momento certo. O momento certo vai vir. É que nem eu falei aqui outro dia. Fui falar um negócio para minha irmã, ela falou:
desse jeito você está me agredindo. Eu falei, que? Quer dizer que uma palavra que eu estou te falando é agressão? Então agora tudo é agressão. Então eu não posso falar mais nada para você, não vou falar mais nada, porque tudo que eu falo é agressão. Vocês estão encarando essa palavra como agressão? Se você está encarando como agressão, me perdoe. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é despertar em você o verdadeiro cristianismo. O meu objetivo é despertar em você a verdadeira fé. O meu objetivo é despertar em você aquilo que a igreja vivia no começo lá de Paulo, de Pedro. Perseguia, mas não abria mão. Morriam, mas não abriam mão da fé. Hoje em dia vocês abrem a mão da fé por qualquer coisa. Se algo não dá certo, você abre a mão da fé. Se o marido trai, você abre a mão da fé. Se a mulher trai, você abre a mão da fé. Se alguma coisa acontece com os pais, você abre mão da fé. Se você perde o emprego, você abre mão da fé. Se você fica doente, você abre mão da fé. E assim vai. Que fé é essa? Que igreja estão formando nesse Brasil e nesse mundo? Por isso que o Senhor disse: será que na volta do Filho de Deus vai encontrar fé na terra? Se a tua fé é abalada com essas coisas, nunca foi fé. Nunca foi. A história diz que os crentes lá da igreja primitiva, quando estavam indo para a arena para morrer, eles iam cantando, adorando a Deus. Quando chegavam lá, era jogado para os animais e morriam estraçalhados, flechados, cortados ao meio, queimados vivos, queimados em óleo quente. E o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Estavam cantando, adorando. Eu acho que eu não sirvo mais para ser pastor de vocês. Porque eu não consigo viver longe dessa verdade. E eu não consigo pregar coisas para encher teu ego. E eu não consigo pregar mensagens de autoajuda. Eu não consigo pregar coisas só para mexer com o teu emocional e você ficar aí, não. Eu prego o que vivo. Comunhão com Deus, oração, meditação, palavra, vida, renúncia. Quantas vezes esbofeteei minha cara e minha boca? Quantas vezes? Temor de Deus. Falava uma coisa, sabia que aquilo tinha sido mal, na hora dava um tapa na minha boca de ficar inchado o beiço. Mas hoje em dia os crentes precisam ser carregados para qualquer coisa, motivados. Cara, se você precisa de motivação para vir no templo, é porque tu não é salvo. Se você precisa dessas coisas, é porque a graça de Cristo não entrou, o Espírito não está trabalhando. Eu às vezes venho aqui cansado, venho só o pó da gaita, mas eu venho. Às vezes eu mal consigo ficar em pé. Um dia estava aí
reparando, a igreja estava em pé, eu estava sentado. A irmã, olha que falta de respeito, o pastor, todo mundo em pé e ele sentado. Mas ela não sabe que eu estava só o pó. Eu estava o pó, mas estava ali. Eu estava o pó, mas eu orei de madrugada. Eu estava o pó, mas eu fui no hospital 2 vezes atender. Eu estava o pó, mas eu atendi quase 5 pessoas hoje de tarde naquele dia. Eu estava o pó, mas eu tinha dado aula na noite anterior. Eu estava o pó, mas na semana anterior eu passei em velório, acordado a madrugada inteira. Não preciso de motivação. Não preciso dessas coisas. Algo queima dentro do meu peito. A salvação queima dentro de mim. A graça grita dentro dos meus pulmões. O meu cérebro, ele vibra perante a presença de Deus. A minha carne estremece diante da palavra. A glória do Senhor se manifesta. E só resta às vezes chorar e dizer: Tu és Deus acima de todas as coisas, e para todo sempre louvado seja o Senhor. O que vai ser da tua vida? Filhinhos, crianças, o que vai ser quando eu me for? Vocês acham que eu vou ficar para sempre? Eu estava pedindo para Deus me recolher. Falei: Senhor, só não quero sofrer, só me desliga aqui, me leva. Aí outro dia eu contei, faz 1 mês e pouco, 2 meses, Deus veio e me puxou a orelha. Deus falou: não quero mais que você fale sobre isso. Nunca mais me peça isso, que essa hora só eu sei. Falei: sim, Senhor, não falo mais, não peço mais. Aí, pastor, quando eu me for, pastor Kleber, o senhor vai trazer que pregadores de autoajuda aqui? O conselho vai trazer quem para pregar aí? Pregadores que vão afagar o ego de vocês. Vão dizer que vocês são lindos, que vocês são fofinhos, que vocês são queridinhos, que vocês podem levar a vida que vocês quiserem, que Deus entende, que você pode viver no pecado e Deus entende, e Deus é bom, e... capaz de Deus me mandar de volta. Deus diz: não, Senhor, não vou. Ai, não vou mesmo. É misericórdia. Aí tem de tudo. Tem aqueles que querem aparecer mais que Deus, querem ser mais importantes que o próprio Deus. Eu lembro o dia que a mulher falou: pastor, por que meu marido não se converte? Já estou orando há tantos anos. Eu falei: é porque a senhora não é convertida. Quase apanhei. Porque se ela fosse convertida de verdade, você acha que o marido não tinha se convertido? Mas daí pega a mulher, que a mulher chega em casa e quebra tudo, bate porta, não faz comida, não lava as coisas, deixa tudo jogado, murmura, e não sei o que, reclama do pastor, fala mal dos irmãos. Aí o cara dá uma olhada e diz: esse Deus eu não quero. Vou ficar com a minha birita aqui, que está tudo em paz já, né? Amém, igreja? Bom dia, igreja. Deixa eu orar com eles. Jesus está voltando, igreja. Vocês sabiam disso, não? Está tão cheio de você mesmo que não vai ter espaço, não. Não sobe. Está tão pesado. Ai, não é pesado de quilo, né? Pesado de tantas outras coisas. Eu só queria que você entendesse a síntese da palavra. Se você de fato
entregar a tua vida a Jesus, mas de verdade mesmo, você pode pedir o que quiser. Vocês entenderam, sim ou não? Se converte, se preocupe primeiro na real conversão, depois em alcançar qualquer coisa. A Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Vai ganhar o mundo inteiro e vai para o inferno, vale a pena? Vai curar, aí você fica curado e vai para o inferno. Não é melhor ter ido para o céu? Ontem a oração que eu estava fazendo ontem à noite, sabe qual é? Eu estava falando para Deus bem assim: Senhor, não me deixa me perder, não deixa que eu coloque em risco a minha salvação. Cuida, guarda, não deixa que eu assuma o comando da minha vida, porque se eu fizer isso, é bem possível que eu me perca. Minha vida eu entreguei na mão de Deus, e é lá que está. Eu não quero pegar de volta. Eu só fazia bobagem antes de me converter. Eu não fazia nada certo. Aí entreguei minha vida na mão dele, ué. Agora eu vou querer pegar de volta para errar de novo? Eu não. Você quer? Que o Espírito de Deus te convença, que a graça te alcance, que o poder de Deus seja refletido sobre tua vida. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, mas a solução eu conheço, é Jesus Cristo. Cuide da tua vida. Olha bem para mim. Você quer prosperidade? Cuide da tua fé em Deus, cuide da tua salvação, e Deus vai encher você de dinheiro. Você quer ser curado? Cuide da sua vida com Deus, e Ele vai curar teu corpo, vai curar tudo. Não vai ter mal nenhum que vai vencer você. Quer os parentes para Cristo? Quero. Marido, esposa, seja quem for. Cuide primeiro da sua vida com Deus. Se converta de verdade, e teus pais vão se converter. Se converta de verdade, e seu cônjuge vai se converter. Mas a quem essa palavra chegará? Aonde que ela encontrará repouso? Quando chegarem fora, você vai pegar ela e vai jogar fora. Ou não? Se não jogar fora, eu quero pôr a minha palavra de profeta, de homem de Deus. Se você não jogar essa palavra fora, pode pedir uma coisa, pela minha fé você vai pedir uma coisa. Se você não jogar fora, pode pedir uma coisa, um impossível para Deus, e Deus vai dar para você, para provar para você que é a verdade que eu estou te falando. Feche teus olhos. Que a mão do Deus vivo venha alcançar o seu povo essa noite. Que o Senhor Deus toque no seu coração, mostrando para você onde é que estão os erros, as falhas, as dificuldades. Que o Espírito te ajude a mudar, se você de fato resolver mudar. Que o Deus da graça alcance você, dando respostas, dando socorro, dando ajuda. No tempo oportuno de Deus, o milagre aconteça na tua casa, aconteça na tua vida, muda a tua história. Se hoje mesmo, Senhor, eu estou pedindo, se hoje mesmo essa pessoa se acertar com o Senhor, hoje mesmo eu quero um milagre na vida dela, meu Deus. Pai, não te alongues, não demores, para que venha temor sobre a igreja e saibam que só Tu és Deus, e que fora do Senhor não há outro digno de ser adorado, temido.
respeitado. Que o Deus do poder e da graça toque forte agora na vida dessa pessoa. Se tem algum espírito do inferno na vida dela, vai embora. Que o Deus opere forte um livramento. Que a tua carne obedeça ao poder da palavra e fique curado para a glória do Senhor, no poderoso nome de Jesus. E como ministro do Senhor, eu declaro que qualquer um que orou comigo com fé está perdoado, purificado e alcança seu milagre em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diz amém. E graças a Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Quem vai dar continuidade em nome do Senhor, pode se assentar, igreja.